Fala galera, no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando sobre algumas técnicas de desenho que são muito encontradas em mangás e ilustrações no geral. Já adianto que uma delas é extremamente polêmica e causa muita treta. Então sem enrolação, vamos começar com uma das minhas favoritas, que é o escorço. As pessoas chamam de escorço a perspectiva aplicada ao corpo humano, apesar de que ela pode ser usada em qualquer coisa. Com ela, um objeto pode parecer maior ou menor, dependendo da distância que ele está do observador, gerando uma ilusão de profundidade. É como se o desenho estivesse recuando para dentro da profundidade da folha de papel. Porém, a folha é completamente 2D, ela não tem profundidade, por isso que é uma ilusão. Se você colocar a sua mão na frente do rosto, vai perceber que ela parece muito maior do que ela realmente é de fato. E se você afastá-la, ela vai parecer menor, pois ela recuou no espaço. E é mais ou menos isso que o escorço tenta replicar, só que na superfície da folha de papel, que não tem profundidade. Quando você usa esse tipo de artifício no desenho, ele fica muito mais interessante. Não é mais um personagem completamente plano e sem nenhum senso de profundidade. É algo mais tridimensional e mais interessante de se ver. Um mangaka que usa muito o escorço nos seus desenhos é o Boichi. Em algumas cenas você pode ver que certas partes do corpo, como a mão, ficam bem grandes. É como se eles estivessem quase que coladas na lente da câmera que está registrando aquele momento. Só que o escorço que ele costuma fazer são bem exagerados e dramáticos. Existem vários níveis de escorço que você pode aplicar no seu desenho. Infelizmente ela não é uma técnica de desenho iniciante. Ela é bem complicadinha, pois você tem que ter uma boa base do fundamento da perspectiva e da anatomia. Sem falar que é muito fácil você acabar melando completamente a proporção do seu corpo ao tentar aplicar esse efeito. Com certeza não é um assunto que você vai aprender em um vídeo de 60 segundos no TikTok. São vários pré-requisitos que você tem que desbloquear para aprender a fazer um escorço decente. A segunda técnica de desenho é conhecida como autocontraste. Ela é um dos vários tipos de arte final que pode ser usada para fazer o acabamento do desenho. Nela nós vamos desenhar tendo em mente apenas manchas totalmente pretas no branco. Consequentemente, o cérebro da pessoa que estiver visualizando o desenho vai conseguir completar os detalhes que estão faltando automaticamente. É uma coisa meio bizarra como o nosso cérebro consegue completar uma imagem com tão pouca informação. Existem vários níveis de autocontraste que você pode usar no desenho, desde os mais leves, aonde eles são combinados com arte de linha, até aqueles mais elevados, aonde o desenho é feito totalmente com manchas pretas no branco e com a ausência de linhas. Geralmente nos mangás nós vemos a utilização de várias técnicas de arte final, como as rachuras, espessuras de linha e retícula. Já o autocontraste aparece nos painéis que tem algum impacto para passar um drama maior naquele painel. E essa técnica de desenho é muito boa para nos ajudar a evoluir a nossa compreensão do fundamento da luz e da sombra, até porque você já tem que ter uma noção básica desse fundamento para conseguir executar o autocontraste. O material usado para fazer esse efeito normalmente é o nanquim, mas nas áreas que são muito grandes é recomendável você usar um nanquim mais barato, pois não tem bolso que aguente gastar esse tanto de tinta. Se você desenha no digital, aí você já está sossegado quanto a esse assunto. A terceira técnica são os tipos de linha. Nos mangás nós encontramos certos tipos de linha que são utilizadas para nos passar uma determinada impressão. Vamos falar de algumas delas aqui. A primeira são as linhas de movimento. Como o próprio nome sugere, elas são usadas para passar a noção de movimento na cena. Elas normalmente se curvam para a direção do movimento do personagem. Quanto mais rápido o personagem está, mais linhas de movimento são usadas. Elas são essenciais em cenas de movimento de um mangá, principalmente nos de luta. Afinal de contas nós estamos falando de desenhos estáticos, então tudo que você fizer para passar a impressão de movimento será muito bem-vindo. Ela possui uma variação que são linhas em extrema velocidade. São usadas quando o personagem está em uma velocidade muito mais alta do que o normal, de forma que essas linhas começam a se mesclar no corpo do personagem e ele começa a ficar todo embaçado. Você pode aumentar ainda mais essa noção de velocidade se você desenhar uma espécie de rastro fantasma, uma imagem do passado do personagem, para dar a entender que ele está fazendo vários movimentos quase que ao mesmo tempo. Eles são muito comuns quando o personagem está dando vários socos.
poucos. Também temos as linhas de foco, elas são um conjunto de linhas que converge para um ponto específico dentro do painel. O objetivo é dar foco para o personagem ou para algum elemento que está dentro daquele painel. Outro tipo de linha são as sombrias, elas são linhas que apontam para baixo para representar uma situação de decepção no personagem. Apesar disso, elas são aplicadas para ter um tom mais cômico naquela cena, tanto que normalmente elas vêm acompanhadas de uma careta do personagem. Em quarto lugar, nós temos uma técnica de desenho que muita gente não dá a devida importância, que é o esboço. O esboço é a etapa inicial de construção do seu desenho. Começar a desenhar sem fazer nenhum tipo de esboço não é nem um pouco recomendado, principalmente para quem ainda está aprendendo a desenhar. Até mesmo artistas que estão no ápice da sua capacidade de desenho, como o Ogret, começam a desenhar pelo esboço. Então é evidente que meros mortais como nós também devemos fazer isso. Existem muitas maneiras de você desenhar um esboço. Eu prefiro o jeito que você simplifica as coisas que você vai desenhar em formas geométricas, e daí você vai adicionando mais detalhes em cada etapa do desenho. Se você deseja desenhar personagens, é fundamental que você seja capaz de desenhar um esboço parecido com um manequim em qualquer ângulo ou posição que você desejar. E para isso você precisa começar a ver o desenho de uma forma mais tridimensional, o que está ligado ao fundamento da perspectiva. E por último, a quinta técnica, que é a mais polêmica de todas, o tracing. Tracing nada mais é do que você pegar uma imagem e desenhar por cima dela, e é uma técnica de desenho bem antiga, mas é uma coisa muito mal vista quando você usa a arte de outra pessoa para fazer isso, podendo ser considerado um plágio. Mas em muitos mangás nós encontramos algum tipo de aplicação do tracing, em especial nos cenários. Muitos deles não são desenhados do zero, são feitos a partir de fotos ou modelos 3D. Um exemplo de autor que faz isso é o Inui Asano. Ele usa de fotos e dos modelos 3D da Unreal Engine e transforma eles em desenhos, colocando uma infinidade de detalhes. Depois ele só desenha os seus personagens lá dentro. Alguns outros autores já utilizaram o tracing para fazer a pose dos personagens, como o Takehiko Inui na época do Slam Dunk. Ele usou algumas fotos de jogos de basquete para desenhar os personagens. Até mesmo o nosso querido Togashi já fez tracing. Então é um assunto bem polêmico e talvez até valha a pena fazer um vídeo sobre os mangakas que já fizeram ou fazem tracing. Particularmente eu não vejo nenhum problema de fazer tracing de modelo 3D ou de fotos que você sabe que você pode utilizar. Você não está prejudicando e nem usurpando o trabalho de ninguém fazendo isso. Mas é importante que você seja capaz de desenhar essas coisas sem utilizar desse tipo de artifício. Agora, fazer tracing do desenho de outras pessoas é um negócio bem zoado, e pode apostar que se te pegarem fazendo isso, vão te esculachar até não poder mais. Eu já cansei de ver gente sendo cancelada por causa disso. Agora coloca aí nos comentários qual dessas técnicas você acha mais interessante. Para mim, o escorço de longe é a que eu mais gosto, pois ela torna o nosso desenho muito mais interessante. Mas se for considerar um quesito de importância, eu acredito que o esboço merece uma atenção especial. Coloca sua visão aí nos comentários, beleza? Basicamente era isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.